Laila Tov, Shalom Adonai Yeshua, ou seja, boa noite e a paz do Senhor Jesus. E Baru Rabá Parashat Eser, ou seja, muito bem-vindo à aula de número 10. Vamos avançando, né? Avançando. Alegria. Estou feliz por você que é perseverante. Muitos já desistiram, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo de muitas coisas, muitos transtornos na liderança, né? Será salvo de passar muitos vexames, será salvo de situações vergonhosas, porque na liderança nós somos moldados. Muita gente pensou que moldaríamos os outros, né? E o desafio do curso é moldar a nós mesmos. Antes de olhar para os outros, é olhar para dentro de nós e ver o nosso reflexo. Permita-me orar contigo. Yeshua Hamashia, o Messias de Israel. Sim, tu és o professor da sabedoria. Sabemos que por ti a sabedoria se tornou sábia, porque tu a ensinaste e o teu conselho foi precioso. Quando antes da fundação do mundo, ela foi a sua primeira aluna. E se tu ensinastes a sabedoria a ser sábia, nos deste prova, tomando homens rudes, de difícil aprendizado, e fez deles mensageiros com mensagem capaz de transtornar e transformar o mundo. Ah, Espírito, nós damos liberdade para que o Senhor toque na nossa mente. Aumenta a nossa capacidade de memorização, de aprendizado, tira a nossa incapacidade, e o Senhor pode fortalecer-nos com o teu conhecimento. Desfaz toxinas que produzem cansaço físico e mental, de maneira que a nossa mentalidade esteja disposta para o aprendizado da tua palavra e com a capacidade cognitiva aumentada, sim, para adquirir conhecimento. Seja conosco a tua presença, abençoa a mim e a cada um dos meus irmãos. Me chama Yeshua, no nome de Jesus. Assim pedimos. Queridos, vamos lá, né? Maravilha. Já fazem 2 aulas anteriores a esta que nós estamos estudando sobre liderança baseada em Jesus Cristo. Liderança baseada em Jesus Cristo. E nós vamos resumir, né? Se for basear em Jesus, a gente não para nunca. Meu Deus, Jesus é eterno. Jesus é transcendental, que é uma diferença de eterno e transcendental, né? Ele não é eterno, ele é Pai da eternidade. Eternos somos nós, que podemos até morrer, mas viveremos eternamente. Seja no céu de glória, no novo céu e nova terra, ou seja no eterno lago de fogo, mas existiremos para sempre, somos eternos. Agora se nós somos eternos e Ele é o Criador de nós que somos eternos, Ele é antes da nossa eternidade. Ele transcende de eternidade a eternidade. Então Deus, mais do que eterno, o eterno é transcendental. Esse é outro assunto, né? Vamos entrar aqui no curso de liderança. Eita! Eu estou com vontade de pregar, irmãos. Aqueles cultos abençoados. A pandemia fez a gente parar assim um pouco, né? Bem, vamos voltar a falar sobre liderança baseada em Jesus Cristo. Na nossa última aula, nós falamos sobre 3 categorias de força e começamos a falar e falamos apenas sobre a força do autodomínio, certo? Força do autodomínio. E hoje nós vamos continuar falando sobre a força da ação e força das relações. Acredito que hoje vai dar tempo, né? Vamos reduzir, porque tem muito assunto para tratar nesse curso e parece que não, né? Mas nós já estamos chegando no meio-dia já, daqui a pouco começa a declinar, né? Passando da metade do curso daqui a pouco. Quero só lhe mostrar, porque nós pensamos que moldaríamos outras pessoas e na verdade nós estamos aprendendo que ser líder é ser servo, né? Ser servo. E baseado em Jesus, aí nós temos que imitar o seu estilo de liderança, certo? Você já viu esse versículo aqui, com certeza.
Os teólogos dizem que ele é o textuário da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que só no ano de 1200 a Bíblia foi, por Hugo de Santo Caro, um cardeal católico, a Bíblia em 1200 foi dividida em capítulos. Antes não, era só um texto. Em capítulos e posteriormente dividido em versículos. Seria coincidência? Olha só. João, isso é o 3,16. Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, olha esse versículo aqui, 1 João 3,16. Aqui era Evangelho, João 3,16. Agora aqui é 1 João 3,16. Se em João 3,16 ele diz Deus amou o mundo e deu o seu Filho, agora ele diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meu Deus do céu, vamos começar a apertar, né, irmão? Mas vai dar certo. Me veio na memória agora um dia que, conversando com um testemunho de Jeová, e ele disse para mim, por que eu não posso doar sangue? Ele disse, porque sangue é vida. Aí, porque é vida, não posso dar. Não, só quem pode dar é Deus. Sangue é vida. Eu mostrei esse versículo para ele. Pois é. Então não pode doar sangue porque sangue é vida. E o que a Bíblia diz? Que Cristo deu a sua vida. E nós devemos doar a nossa vida. Sangue é o que mesmo? Ele ficou bravo e saiu. Você interpreta do seu jeito. Não interpreta do meu jeito. Ele quer que eu interprete do jeito dele, né, irmão? Complica as coisas. Liderar para Cristo é isso. É se doar. Se doar. Vamos falar das habilidades de liderar baseada em Jesus. Estamos ainda falando de liderança baseada em Jesus Cristo. Então, nós falamos sobre a força do autodomínio, né? Falando de 3 categorias de força. Agora vamos falar sobre a força da ação. Isso aqui é interessante, viu? Ele enxergava a vida em tudo. Ele enxergava a vida em tudo, até em projetos mortos, tá? Ele enxergava a vida em tudo. Pois é. E em projetos falidos. Eu não sei se você já parou para pensar. Hoje eu vou trabalhar um pouco com aquele rapaz, o Gadareno, né? Influenciado pelo Nazareno. O Gadrite, influenciado pelo Ranusrite. Pois é. Jesus, isso é Mateus capítulo 8, no versículo 23, eu acredito, é 23. Entrando Jesus num barco, seus discípulos o seguiram, né? E se levantou no mar uma tão grande tempestade, de maneira que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Você vai conhecer a história. Um discípulo, aproximando-se, disse, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele, despertando, disse, porque temeis, ó homens de pequena fé? Levantando, ele repreendeu o vento e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam muito, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí você vai ver que chegaram ao outro lado. E tendo chegado ao outro lado, nas terras de Gadara, eis que vieram ao seu encontro saindo do sepulcro, aqueles endemoniados. Aquela travessia de Cafarnaum para Gadara, eu já fiz essa travessia, ela é 11 quilômetros, Cafarnaum para Gadara, ainda que em alguns trechos do mar da Galileia são 13 quilômetros, mas são 11 quilômetros especificamente de Cafarnaum a Gadara. E Jesus, ele tomou a decisão de viajar, de ir ao outro lado, ele não queria outra coisa, ele só queria encontrar o Gadareno. Tudo projetado, tudo projetado. Inclusive as legiões de demônio que estavam no Gadareno foi quem olhou Jesus a 11 quilômetros de distância e disse, não, ele não pode atravessar. Já pensou se ele chega do lado de cá? Onde Jesus chega, enfermos são curados, oprimidos são libertos, né? O reino de Deus é proclamado. Se Jesus e a caravana chegar do lado de cá, é um estrago para o reino das trevas. Os demônios se combinaram e
começaram a fazer tempestades, querer afundar o barco de Jesus. Esse era o propósito. O demônio faz isso, né, irmãos? Eles fizeram uma tempestade de derrubar a casa dos filhos de Jó. Pois é. Aquele rapaz, você vai encontrar na Bíblia, que ele queria entrar na embarcação junto com Jesus, voltar. Jesus disse: não, volta para o meio dos teus. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse rapaz. Mas você vai ver que missionário que se torna o gadareno. Que missionário que se torna o gadareno. Ele enxergava a vida em tudo, em projetos que ninguém investiria, Jesus investiu, tá? E Jesus investiu em projetos que ninguém investiria. E até mesmo quando dizia, morreu, ele dizia: não, apenas dorme, né? Talvez você observou na minha oração, eu estava meditando isso antes de iniciar a aula. Jesus pega homens rudes. Aparentemente isso é um projeto morto. Você quer montar uma equipe para influenciar o mundo em um grande negócio. Aí você vai pegar pessoas com aquela qualificação. Ao nosso olhar era reprovável. Talvez o mais aprovadinho seria o Judas, né? E Jesus escolheu, era o único que não tinha a mesma educação humilde que os outros era Judas, né? Não era o Galileu, era o Iscariotes. Pois é, Jesus já escolheu para contrariar. O que era o mais preparado foi o que deu ruim, né? Pois é. Bem, mas nós precisamos enxergar a vida em tudo. Falando de liderança cristã, nós temos o mau costume de não vamos colocar a gente como santo, não, mas vamos olhar para dois pecadores. A gente olha um pecador na calçada, né? Moribundo, mendigo, sujo, fedendo, maltrapilho. A gente não quer dar muita atenção, né? Pecador. Aí a gente vê um cara, digamos alguém do judiciário, né? Um diplomata, alguém grande. O terno é Hugo Boss, né? O sapato é Vera Coelho, cromo alemão. A sua gravata, né? Duplo fio. Pois é. A gente olha a sua caneta Montblanc, o seu relógio é um Cartier, um Rolex, né? O seu óculos é um Chili Bean, né? A sua camisa é Tommy, é do Dalina, Ralph Lauren. E a gente olha assim, o cara no carrão, a gente pensa assim: não, esse aí tá mais bonitinho do que aquele que eu vi na calçada. E sendo que para Deus os dois estão na mesma linha, né? A mesma distância. A mesma distância. Jesus olhou para Pedro, Tiago, João, pescadores, e disse: eu farei de vocês pescadores de homens. Farei de vós pescadores de homens. E ele cumpriu o que falou. Nós precisamos desenvolver a empatia, a sensibilidade de olhar e ver no mendigo um obreiro e dizer: isso aí tá bom para ser pastor, isso aí tá bom para servir a Deus, para liderar grupos, para fazer a obra. Entende? Só que nós temos o mau costume, e às vezes aquele bonitão lá, digamos um juiz, um promotor, todo alinhado no seu terno, e eu disse que para Deus os dois estão na mesma linha, né? E às vezes o cheirosão lá está mais fedido do que o fétido. Por quê? Porque às vezes o outro já está na calçada mendigando por causa da caneta do outro infeliz, entendeu? Então, mas nós queremos olhar o nosso olhar para o mais bonito. Nós somos um Ló quando os queremos separar de Abraão. Não dá mais eu tomar as minhas decisões. E queremos escolher sempre a melhor parte, claro. Abraão disse para Ló assim: olha, se tu for para o sul, eu vou para o norte, vai para o oriente que eu vou para o ocidente. Para onde tu for, vai para um lado que eu vou para o outro, mas para onde eu for, Deus vai comigo. Ele tinha essa certeza. E Ló olhou, foi para as campinas, para as pairagens, né?
lindas, gramas e verdejantes. Para onde ele foi, se originou a cidade de Sodoma e Gomorra, perdeu tudo que tinha, até a família, né? Meu Deus do céu. Que Deus nos ajude a enxergar a vida em tudo e saber que mesmo nas reles coisas Deus pode ter grandes projetos. Ele é especialista em transformar lixo em luxo. Pois é, isso é a força da ação. Ver, identificar. Não, aquilo que todo mundo despreza é possível. E então nós precisamos saber agir, sabe? Uma andorinha só não faz verão, sabe? Mas eu vejo muito, eu acho até lindo aquele trabalho de evangelismo. Já participei bastante de levar sopa, cobertores para mendigos nas ruas, né? Mas é um problema que Jesus, para mim, Jesus não mente, né? Nunca mentiu. Ele disse assim que quando a pessoa sai, ou seja, a pessoa recebe o evangelho, seu coração é transformado, os espíritos imundos saem, mas quando essa pessoa se desvia, o espírito imundo que morava antes vê a casa vazia, volta e traz consigo mais 7. Então pregar para um mendigo, para uma pessoa pobre na rua, orar por ele, abençoar ele, dar um prato de sopa e deixar ele na rua, e sexta-feira que vem a gente volta aqui de novo, não é boa coisa. Não é boa coisa. Eu sei que é polêmico, que eu vou falar, muita gente não vai concordar comigo. Melhor seria não oferecer a ele o evangelho, entende? Do que oferecer o evangelho, mas deixar ele na mesma situação, com as mesmas companhias, amizades, sem recurso, na rua. Ele vai tomar as decisões de antes. E se antes ele era perturbado, ele será perturbado com mais forças. Então nós precisamos ter projeto, enxergar a vida onde ninguém vê, mas termos atitudes, tá? Termos atitudes. Estou dizendo que Cristo agia, ele agia. E é nisso de pegar projetos sem vida, mas as suas ações transformou pessoas em grandes líderes. Queremos ter uma boa equipe? Nós devemos valorizar pessoas que poucos valorizam, tá? Valorizar pessoas que poucos valorizam e agir com elas. E a nossa atitude com certeza as transformará. Jesus, ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Hoje tem gente aí querendo ser líder, mas ele não tem um plano. Ele quer que as pessoas vai para onde? Quando Jesus voltar, nós sobe, mas ele não tem um plano. O que te motivou a pastorear? O que te motivou a abrir o coração e dizer assim, eu vou ser líder? O que te motivou? Eu acho que quando você quis é porque você tinha algo em mente. Qual que era o teu projeto? Entende? É necessário ter um plano. Eliseu poderia se conformar em ser um Elias, mas ele disse, não, eu quero a porção dobrada. Jesus sempre tinha um plano. E nós precisamos ter planos. Tem muita gente, eu já levei, e aqui eu ainda levo, né? Eu sou muito projetista, né? Mas tu é muito projetista, tu é cheio de planos. Cheio de planos, eu digo que tu que não planeja nada. Entendeu? Nós precisamos ter um plano. Quem vem trabalhar com a gente, vem estudar com a gente, precisa saber do que é difícil. Tem camarada que ele se a pessoa não fica na igreja dele, ele acha ruim. Mas se fica, ele não tem um projeto. Não tem um projeto, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Além dele não ter além dele não ter projeto, tem vezes que ele não tem nem mensagem para pregar. Meu Deus do céu. Você sabia, irmão, que não é vergonhoso acabar o culto antes do horário? Se Deus me deu mensagem para pregar só 10 minutos?
Não, tem gente que acha que é vergonhoso. Vergonhoso é Deus me dar mensagem para pregar 10 minutos e eu querer pregar 30. E ficar 20 minutos enchendo linguiça. Desfaço até os 10 que eu preguei usado por Deus. Aí tem pessoa que vai pregar e ele começa falando, né? Ele começa com Eva e termina pelo Adão, né? Pelo Adão, não é pelo Adão não. Começa com Eva, termina pelo Adão. Ele está lá do Gênesis, ele vai lá no Apocalipse. E uma hora ele está falando de Noé no dilúvio, depois ele está falando de Davi matando Golias. E depois ele já está lá no barquinho de Pedro, Tiago e João. E ele sobe na figueira do Zaqueu, né? Sobe na figueira do Zaqueu e vai correndo lá para o vale de Ossos Secos. E depois ele vai navegar no Mar da Galileia, enfrentar tempestades, e depois ele vai para a cova de Jeremias. Tenha planos. Tem gente que não tem plano nem na mensagem para pregar, quanto mais no estilo de liderança. Misericórdia, Jesus, né? E errado é o liderado se falar, né? Meu Deus. Não sei se você está entendendo o raciocínio. Eu fui pedindo para Deus e colocando aqui, ó, enxergar a vida em tudo. Quando eu digo enxergar a vida em tudo, estou dizendo de valorizar pessoas que ninguém valorizaria, de ter agir para com elas, para que as suas atitudes possam convencê-las e transformá-las. Jesus tinha um plano, então ele enxergava a vida em tudo, ele agia, ele tinha um plano. E sabe o que ele fez? Ele formou uma equipe. E a sua equipe foi das pessoas dessas que eu falei, as pessoas para quem ele olhou e disse são desprezíveis. Sabe, quer saber? Desprezíveis para o mundo, para mim não. Eu vou fazer deles uma grande equipe a ponto de transformar o mundo. E foi o que ele fez. Estou dizendo que nós devemos basear a nossa liderança em Jesus Cristo. Devemos enxergar a vida em tudo, devemos agir, devemos ter plano e devemos formar equipe. Foi o que Jesus fez. Forme equipe, irmãos, forme equipe. Nunca queira liderar sozinho, tá bom? Tá? Ele via as coisas de um modo diferente. Já deu para perceber. Já deu para perceber. Liderança cristã é diferente da liderança secular. No secularismo, você vai procurar sempre os capacitados, né? Na liderança cristã, a melhor coisa é você pegar os incapazes e então ensiná-los. Isso é liderança cristã. Eu não concordo com isso. Muitos não concordavam, mas Jesus rompia barreiras. Rompia barreiras. Está na hora de nós quebrarmos paradigmas. Viu? Quebrarmos paradigmas. É possível ainda, irmão, usar aquele estilo de evangelho louco e fazer Deus pegar as coisas desprezíveis e confundir, ou seja, pegar os que não são para confundir os que são. Nós devemos, meu coração hoje clama por isso, de nós darmos oportunidades para os menos favorecidos, viu? Pessoas que ninguém daria nada, formarmos grande equipe, transformar lixo em luxo, força da ação. Falando de Jesus, ele não era exatamente o que as pessoas esperavam de um líder. Não estou dizendo de se isolar e fazer tudo o que dá na teia para receber a aprovação de tudo, e um cabeção que só vive batendo a cabeça, né, com atitudes erradas. Não, estou dizendo que nem todos concordavam, porque ele rompia barreiras, quebrava paradigmas, entende? Então ele não era exatamente o líder que as pessoas esperavam, né? Não era exatamente o que as pessoas esperavam de um líder. Mas depois todo mundo iam ver e ficavam maravilhados, né? O filho do carpinteiro, meu Deus do céu, mas que mensagem. Pois é. Então nós devemos entrar por esse mesmo caminho de romper, quebrar paradigmas, mas as nossas atitudes, elas nos farão convencer as outras pessoas e não ficar batendo de frente, conseguindo uma fila atrás da gente, mas contra a gente. Não é bem isso a intenção. Mas Jesus não era exatamente o que as pessoas esperavam de um líder, tá? Ele ampliava seus limites, ampliava os seus limites. Pois é. Vou falar de algo aqui para você que é algo um tanto polêmico, tá?
O limite de Jesus se ampliou, que chegou até você. Ele não mentiu quando ele disse para Sirofenícia: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está falando: eu não vim para salvar outras nações, meu negócio é salvar judeus. Ele não mentiu para ela: não vou tirar pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João capítulo 1, 11 e 12. Capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse que ele veio para os seus e os seus não lhe receberam. Mas os que lhe receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ele veio para Israel, mas Israel rejeitou. E rejeitou porque o povo mau, esses judeus. Não é, irmão. Romanos 11, 25. Pois é. Romanos 11, 25. Deus, o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó no Egito, foi o Deus que endureceu o coração dos judeus para que crucificassem a Jesus. Romanos 11, 25. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, ele vai salvar um número agora de outras nações. Então ele não mentiu quando na cruz ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não sabem, ele estava com o coração endurecido. Tá? Alguém diz assim: mas Jesus endureceu o coração dos judeus e mandou que aquela geração toda fosse para o inferno. Exatamente. É duro ouvir isso, pastor. Mas desde o princípio sempre rejeitaram Jesus através dos profetas, através dos escritos, através da lei. Ele sempre foi rejeitado. E quando ele veio personificado ainda, sofrendo rejeição, então Deus tomou uma decisão: quer saber? Vocês me rejeitam, e Deus fez um prévio julgamento com Israel. Já que tanto me rejeitam, vou trazer um prévio julgamento sobre vocês. Vou rejeitar vocês e as vossas gerações por um tempo determinado. Não me preocupo com a vossa salvação, vou salvar outras nações. Chegará o tempo que ele voltará a tratar com os judeus. Estou falando que Jesus ampliava os seus limites. Você deve pensar em questão de ampliar seus limites. Não se limite, não se tranque no seu mundinho. Essa expressão, cada um no seu quadrado, que eu acho que até música mundana, cada um no seu quadrado, essa expressão não é para a igreja, não é para nós. Nós nascemos para conquistar novas terras. A igreja surgiu para avançar territórios. Amplie seus limites. Era o que Jesus fazia, ampliava seus limites. Ele era audacioso. Se você acompanhar as atitudes de Jesus, as pregações de Jesus, os conselhos de Jesus, os milagres de Jesus, você vai ver que ele tinha audácia. Nós precisamos ser audaciosos. Quando o líder é audacioso, ele inspira a fé de outras pessoas. Tá? Ele buscava o essencial. Essencial. Não buscava o supérfluo, superficial, não. Buscava o essencial. Entendeu? Era nisso que os fariseus, os escribas, não conseguiam lhe deter. Porque quando queriam uma resposta superficial e aparente, ele ia no âmago. Né? Ele ia no âmago. Busque o essencial. Aprenda com Jesus. Ele sabia que ninguém poderia arruinar os seus planos. Ele é o eterno. Bem sei que tudo podes. Isso é o Ibre falando com o El Shaddai, né? Jó falando com o Deus Todo-Poderoso. 42:2 do livro de Jó. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tá? Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, ele sabia que seus projetos não poderiam ser arruinados. E falando de liderança secular, você não está liderando para homens, você está liderando para Deus. Então, se você está liderando para Deus de coração, fazendo o que é certo, não vai ser cabeção, não. Fazer do seu jeito, depois acha que estão contra ti e você está sofrendo perseguição, sendo que é você que não está fazendo as coisas certas. Não. Agora, se faz as coisas certas, tem a mente aberta para aprender e quer fazer o que é certo e servir a Deus, entenda que ninguém pode arruinar os seus planos, os seus projetos.
E se o inimigo soprar e derrubar a sua humilde casinha, Deus te fará habitar em mansões. Meu Deus do céu. Força da ação. Jesus, mesmo sendo o El Shaddai, o Eterno, mas ele dava um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Sim. Você não vai encontrar Jesus atropelando as coisas. E ele diz assim, que cada coisa no seu tempo, ainda não é chegada a hora. Entende? Um passo de cada vez. Você já pensou? Porque tem gente que pensa assim, que Jesus passou a ser Deus depois que foi batizado por João no Jordão e que o Espírito Santo desceu sobre ele, aí ele se tornou Deus. Tem gente que pensa isso. Sim. Na verdade, o que poucos sabem é que aquele negócio do céu se abrir, uma pomba descer, uma voz no céu dizer: eis o meu filho amado em quem me compraz. Ninguém viu aquilo, só quem viu aquilo foi João. João, o Senhor lhe falara: tu vai preparar o caminho do Messias. E João interrogou: mas Senhor, como eu vou saber, quando vou saber que é o Messias? Aí o Senhor lhe falou: quando tu vires o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele. Mas isso foi somente João que viu, não foi a multidão que estava ao redor do batismo, foi só João. E o testemunho de um pode ser até verdadeiro, só não pode ser levado para frente, para confrontos e passados como verdade. A Bíblia diz que tem que ser no mínimo 2 ou 3, né? Testemunho. Então, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os ao Tabor, ou seja, ao Monte da Transfiguração. Uma nuvem de glória os envolveu. Jesus os transportou para uma outra dimensão e lá o Pai falou as mesmas palavras que João Batista ouvira no batismo: eis o meu filho amado em quem me compraz. Aí ele ouvi. Agora o testemunho já era por 4: João Batista, Pedro, Tiago e João. Já era 4 pessoas. Entende? Mas Jesus, ele não se tornou Deus depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, ele já era Deus desde a eternidade. Aí ele vem para se fazer carne. Ele não poderia surgir aí, ele aparecer com a mochila na costa e entrar no portão de Jerusalém como um anjo que desceu no deserto? Podia, mas não fez isso. Ele não poderia aparecer e simplesmente desaparecer? Ele fez isso no Antigo Testamento algumas vezes. Lembra não do homem lá que não nasceu, que não morreu, que não teve nem princípio nem fim de dias e semelhante a Cristo, sacerdote eterno? Gênesis 14, o Melquisedeque, que serviu a primeira santa ceia para Abraão, recebeu o dízimo de Abraão e lhe serviu pão e vinho. Pois é. Jesus poderia surgir como um Melquisedeque, mas não. Ele entra no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo, dentro de uma bolha de líquido amniótico, uma bolha de água. Ele começa ali a ser gerado. Ele não poderia nascer de 3 meses, mas ele vai esperar o período normal. Apesar que não vou entrar nesse assunto, mas eu tenho base teológica para provar que Jesus nasceu de 8 meses. Jesus nasceu de uma gravidez de 8 meses. Eu acho até interessante porque crianças de 7 meses são normais, né? De 9 meses são normais, de 7 sobrevive, até de 6 sobrevive, mas criança de 8 meses só escapa se Deus tem projeto, né? Vamos para frente. O que eu queria dizer é que Jesus esperou o tempo normal de gravidez, ainda que eu tenha uma tese teológica que ele esperou 8 meses, mas 8 meses. Quando nasceu, já pensou ele chorando no braço de Maria? Maria, mãe de primeira viagem, doida para dizer assim: o que esse menino tem, meu Deus do céu? Ele olhava para a cara dela, talvez doido para dizer: tu não sabe que criança da minha idade tem cólica, que um chazinho de camomila resolve? Mas não podia fazer isso, não podia falar. Entende? Falei aqui na aula passada que ele no braço, recém-nascido, mas ele já viu o Natanael debaixo da figueira, coisas desse tipo. Mas Jesus, ele não atropelou as coisas, ele dava um passo de cada vez, tudo no seu tempo, tá? E quando ele tomava atitudes de intervir nas situações, ele intervia para o melhor, servia apenas o melhor vinho, tá bom? Então era um passo de cada vez. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas ele foi fazer milagres. Que nós possamos tomar exemplo de Jesus.
que quando nós intervirmos em situações, as pessoas possam dizer: meu Deus, ainda bem que ele interviu, você viu que coisa? Foi bênção. E marcarmos a vida das outras pessoas. Ele se importava com os outros. Se importava com os outros. Eu tenho amigos que ele diz assim: ah, pai, esse povo aí faz uma festa desse jeito, e aí não dá conta, quer fazer festa e não dá conta de dar vinho para todo mundo, que se lasque. Eu tenho uns amigos que falariam: não, Jesus, ele se importou. Porque se você ler o texto, tem coisas que é preciso entender um pouco da tradição judaica para ficar um tanto mais claro. Esse texto aí de João capítulo 2, você já viu que Jesus ele não foi num casamento? No Caná da Galileia? Não, convidaram ele para as bodas. Você vai ver que fizeram umas bodas. Eu vou lhe explicar o que é isso. É difícil falar, tem muita coisa que eu vou falar que é polêmica, né? Mas é assim, ó. Um casamento judaico, ele demora de 7 a 15 dias. Convida-se todos os amigos do noivo e da noiva, e do pai do noivo e do pai da noiva. E nesses 7 a 15 dias de festas, às vezes dorme-se o dia inteiro, mas festeja a noite inteira. E nesses 7 a 15 dias de festa, o noivo e a noiva, numa espécie de brincadeira, são tratados como reis e rainhas. E todos os convidados são tratados como súditos. Uma festa com muita danças de roda, muita brincadeira. Tá? Sei que a nossa cultura brasileira é outra, e a Bíblia condena a bebedice, a prática de se embriagar, a Bíblia condena. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. Tá? Quem conhece a tradição judaica sabe que é um povo muito dado ao vinho, diferente do brasileiro que quando está triste bebe, né? Para se alegrar. O judeu não, ele bebe quando está alegre. Aí alguém diz assim: mas o vinho, e desenvolver até palavras mexendo no grego para provar que o vinho que Jesus fez não tinha álcool, que o vinho que Jesus multiplicou não tinha álcool. Mas aí tem que tapar na Bíblia aquele negócio lá de Deuteronômios 14:26. 14:26? Não é Deuteronômio 14:24, né? 14:24, Jesus pede uma oferta para o povo e ele promete que se o povo desse essa oferta de coração, ele abençoaria o povo. É 14:26, Deuteronômio. Ele diz assim, ó, isso é Deus falando, tá? E Deus é imutável, entenda isso. Ele diz assim: aquele dinheiro tu darás por tudo que deseja a tua alma: vacas, ovelhas, porvinhos, bebida forte. Além do vinho tem a bebida forte, tá? E por tudo que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor, se alegra, tá? Então o judeu ele não tinha esse costume não, ou seja, ele não tinha esse preconceito não com o vinho. E uma festa judaica de 7 a 15 dias era regada com muito vinho. Agora, por que não era um casamento? Eram umas bodas. Digamos que eu e um grupo de mais 6, 8 adolescentes crescemos na mesma idade. Geralmente no judaísmo, o menino com 5 anos de idade ele já sabe quem vai ser a esposa dele no futuro, né? Porque já existe um juramento. Então os meninos aí se combinam, já que vamos deixar para nós casarmos quando tivermos 20 anos, só um exemplo. Aí vamos casar tudo no mesmo dia. Por quê? Porque os meus amigos são os mesmos amigos seus. Então no lugar de nós fazermos um bocado de festa, nós fazemos uma festa só, os convidados serão os mesmos. E nós dividimos a despesa, no lugar de um pagar, 5, 8, 10 pagam. Então havia casamentos coletivos. Outras pessoas diriam assim: quer fazer festa, não está dando conta? Mas não. Jesus, um passo de cada vez. Que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tomou a decisão de servir o melhor vinho. E sabe por que ele fez isso? Porque ele se importava com os outros. Eu me lembro de uma ocasião que eu passei por uma situação muito constrangedora
passei por uma situação muito constrangedora de me convidaram para ministrar um casamento. O marido, eu sabia que ele já teve um primeiro casamento, né? E segundo ele estava com um processo de divórcio. E chega um dia, ele pegou e falou, chegou para mim, deu certo o divórcio, já tinha uma noiva, né? Já dei entrada no cartório, que bom. Deu entrada no cartório, deu entrada no cartório. E marcou o casamento, e disse, o senhor vai fazer meu casamento. Eu era pastor da jovem que ele estava casando, nova convertida, recém-batizada, tinha uns 4 meses de crente. Chego na hora do casamento, não era na igreja, era num salão de festa, uns 400 convidados, a moça lá na porta dentro do carro, pronta para entrar com vestido de noiva. Aí quando eu me aproximo da mesa para celebrar, eu fui ver o termo de casamento, que eu já fiz muito casamento religioso com efeito civil, né? O juiz de paz faz isso. Aí eu fui olhar, falei, fulano, e isso aqui, o que é isso aqui? Isso é o casamento. Falei, não, isso aqui nunca foi o termo de casamento religioso com efeito civil. Isso aqui. Não, pastor, aí veio me contar. É que o negócio da documentação se enrolou e não deu tempo do casamento. A verdade é que era mentira, o divórcio não tinha saído. E aí, cancela o casamento? O líder tem que tomar decisões. Eu sabia que eu marcaria o coração de uma jovem de uma forma que nunca mais se esqueceria. Entende? Já pensou a jovem lá dentro do carro, vestida de noiva, era seu primeiro casamento, né? A casa cheia de amigos e convidados, sem saber do que estavam acontecendo, por um erro de um inescrupuloso incompetente que talvez ele induziu ela ao erro, não sei. Eu sei que eu tinha uma decisão a tomar. E até hoje ainda sou julgado por ela e eu não tenho vergonha de falar disso publicamente, né? Eu tomei a decisão de casar, o casamento religioso. E depois apressá-los para que se virassem com respeito ao civil e se resolvessem. Mas não perderam a alma. Eu sei que são decisões difíceis e é provável que eu tenha alunos, pastores, amigos aqui dentro que tomariam outra atitude. Chutaria a mesa, mandaria os convidados embora, não vai ter casamento coisa nenhuma. Eu respeito a sua atitude, a sua decisão, mas se importe com as pessoas, tá? Líder às vezes precisa tomar decisões difíceis, mas sempre quando nós formos tomarmos decisões difíceis, devemos colocar vidas na balança. E assim nós vamos sempre tentar favorecer pessoas. A nossa liderança é cristã, fomos chamados para isso. Treinou os seus substitutos. Nós vamos bater nessa tecla. Você já treinou o seu substituto? E se você morrer amanhã? Eu sei que a obra não é sua, a obra é de Deus. Mas com certeza tem gente preparada para te substituir, né? Pois é. Treine substitutos, tá bom? Não retenha para você aquilo que você sabe. E não venha com esse que tem gente que diz, porque assim, a Bíblia diz, se alguém tem sede de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem medida e não lança no rosto. Sabe o que é lança no rosto? É tipo assim, eu apresentar o irmão e dizer assim, esse aqui, ele foi minha ovelha, eu pastorei ele tanto tempo, ele estudou comigo teologia, eu fui o seu mentor, eu preparei ele teologicamente, eu consagrei ele a diácono, a presbítero, a evangelista e a pastor, e eu fiz isso, eu fiz. Eu estou mostrando que ele tem um ministério brilhante, mas que eu estou pegando a glória toda para mim, entendeu? Aí Jesus não, ele dá sabedoria, diz a Bíblia, sem medida, e não lança no rosto. Ele diz assim, aprendei de mim, mas ele não fica batendo nome dizendo que isso aqui foi eu que ensinei, viu? Isso aqui foi eu que ensinei. Isso é tão chato, né? Nós devemos treinar os nossos substitutos. Tem gente que diz assim, eu ensino tudo que eu sei, mas quando na hora do pega, tá pensando o quê, rapaz? Você foi meu aluno, foi eu que te ensinei.
te ensinei tudo, mas eu não te ensinei o pulo do gato, não é o mais importante. Não, irmão. Entende que Deus pode me recolher hoje, Deus pode recolher você amanhã. Vamos passar o que nós sabemos, não vamos levar para o túmulo não o conhecimento que Deus nos deu, tá? Deus nos deu, vamos passar para frente. Então treine seus substitutos. Jesus treinou os seus substitutos. Jesus, ele era especialista em mudar as coisas. Especialista em mudar as coisas. Nós devemos ter essa habilidade também. Transformar as situações, mudar as coisas. Viu? Sabe aquela pessoa que vem para a sua igreja, que está vindo só para dar trabalho? Pois é, Deus trouxe ela para você transformar a vida dela. E entenda, esse irmão está na minha igreja há tantos anos dando trabalho. Ah, é? Tem um irmão lá, uns atribulados, umas famílias que está lá a vida inteira só dando trabalho e não mudou. Tem alguma coisa errada. Não é na família, é em você. Ou você não foi chamado para transformar. Ou você, com a sua liderança dada por Deus, não muda as pessoas. Uma liderança dada por Deus não transforma as pessoas. Tem alguma coisa errada. Então, vamos parar de falar do fulano que está na igreja há tanto tempo dando trabalho. Deus trouxe ele para nós transformarmos a vida dele. E se ele não foi transformado, tem alguma coisa errada com a gente, tá bom? Então, Jesus sabia que não estava só. Agora, por que não estava só? Fazia as coisas certas, ele dava um passo de cada vez, ele servia apenas o melhor vinho, ele se importava com as pessoas, ele treinava substitutos, ele era especialista em mudar as coisas. Como é que vai ficar só um homem desse? Entende? Agora, se você tem ações diferentes, você vai acabar sozinho. Vai acabar sozinho. Pois é. Então, isso é força da ação, tá bom? Força da ação. E vamos falar aqui da força das relações. Meu Deus do céu. Força das relações. Ele dava às pessoas uma visão maior do que elas mesmas. Ele dava às pessoas uma visão maior do que elas mesmas. Pois é, quem diria que os rapazes pescadores, consertando as redes, seriam chamados por ele para influenciar gerações e gerações. Viu? Jesus dava às pessoas uma visão maior do que elas mesmas. Ele ampliava os horizontes. Suas mensagens pregadas, baseadas em parábolas, falando de uma linguagem que o povo entendia. Tenho certeza que toda vez que o semeador saía para semear, quando jogava a semente na terra, lembrava da pregação. Jesus dava às pessoas uma visão maior do que elas mesmas. O Zaqueu, por exemplo, um rejeitado, um desprezado. Ele disse: me convém pousar em tua casa. Quando o povo revoltado, ele é amigo de pecadores, de publicanos. Jesus trouxe uma visão que o próprio Zaqueu talvez já se sentia desprezado. Este é filho de Abraão. Filho de Abraão. Então, vamos falar aqui de forças de relações. Ele olhava as pessoas com amor. Olhar com amor é sempre procurando o bem delas, não é olhar com indiferença. Tá? Jesus dizia sim. Dizia sim. Vou ser rápido, isso aqui deixa Deus moer a gente por dentro, tá? Jesus estava aberto às pessoas e às suas ideias. Meu Deus do céu, isso aqui é... estar aberto às pessoas e às suas ideias são desafios de grandes líderes. Tem pessoas que querem que as pessoas venham para viver as ideias dele, venham participar da minha liderança e comer da minha comida, né? Brinquei aqui, o pipazinho quase voou. Pois é.
E às vezes o bom líder, ele está ali de joelho orando: Deus, manda alguém para me ajudar. Quando alguém chega, ele tem prazer em ouvir: será que é esse que Deus mandou para me ajudar? Porque Deus não usa as coisas, né, irmão? Deus usa pessoas. E através de pessoas Deus cria oportunidades. A gente sai aqui, ali, fala com um, fala com outro, portas começam a se abrir. Esteja aberto às pessoas e às suas ideias. Jesus era assim, e olha que era Jesus. É, é um assunto que é polêmico, nem todos gostam, mas eu sinto muito. Jesus era assim. Ele dava poder às mulheres. Ele dava poder às mulheres. Eu acho interessante. É, tem igrejas que quer podar o ministério feminino. Né? Quer podar o ministério. É porque a Bíblia não fala de pastora, consagração de pastora. É mesmo, irmão. E onde é que fala da consagração de pastor na Bíblia? Mas tá, eu mostro para você que eu vos darei pastores, não diz vos darei pastoras. Ah, tá. Tem 5 meninas e 4 meninos brincando ali na rua. Você vai chamar, aí manda o outro chamar. Vai chamar quem? Vai lá chamar os meninos. É para chamar só os meninos homens? Não, vai chamar os meninos. E olha que tem 5 meninas e 4 meninos. Vai chamar os meninos. Vos darei pastores. É, alguém disse que isso aí não engloba o feminino, né? Será que não? Porque o pastor é anjo, mas anjo não é assexuado? Então não é macho. Tampouco é fêmea. Se a função é espiritual. Eu sei que é um assunto polêmico, respeito as questões convencionais, tá? Nem sempre é necessário o título. Eu conheço mulheres que não precisam de títulos de pastora para poder servir a Deus. Mas eu dou um conselho: se você não concorda com o ministério feminino, pelo menos não despreze o ministério feminino, tá? Poderia usar para você alguns exemplos, sem ser polêmico. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso do Sul tem muitas diaconisas. E se os homens têm preguiça de visitar, as velhinhas, irmão, pega a sua sombrinhazinha, guarda-chuva e vai visitar os doentes, levar a Santa Ceia. Não tem preguiça não de visitar. Mulher é bom para isso, né? Poderia falar do ministério do pastor Gilmar Santos, Assembleia de Deus Cristo para Todos, que não é só Goiânia, já tem se alastrado, graças a Deus, pelo Brasil. Dá uma ênfase também e apoio ao ministério feminino. Tem mulheres dirigindo a igreja e fazendo excelente trabalho. Não despreze as mulheres. Jesus dava poder às mulheres, tá? Ele era transparente. Ele era transparente. Transparente em todos os aspectos. Tem pastor que quer bater no peito: ou você confia ou não confia. Eu não tenho que ficar prestando conta para ninguém. Ah, é? Lindão. Mas na hora do apuro quer pedir ajuda, né? Na hora de pagar a conta quer ajuda. Mas precisa de transparência. O povo gosta disso. Transparência. 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 É tão difícil ser transparente? Eu acho que não. Quando não se tem nada a esconder, não é difícil. Jesus, ele acreditava na sua equipe. E você acredita na sua? Acredite na sua equipe. Dê liberdade para que trabalhe, e assim aprendem a se desenvolver. Definia claramente as recompensas do trabalho. Definia claramente as recompensas do trabalho. Pois é. Todo mundo que trabalha precisa ser recompensado. Não é porque o trabalho é espiritual que as pessoas não vão ser recompensadas. Não estou falando só de remuneração financeira, não é isso não, irmão. Pelo menos de um elogio em público, um reconhecimento, tá? Promoção no seu trabalho. Esse aqui, a Bíblia diz que aquele que serve bem como diácono alcançará para si excelente posição, ou posição honrosa, posição de honra. Então, Jesus sempre definiu
Vem, segue-me, terás um tesouro no céu. E você promete o que para aqueles que estão lhe seguindo? Jesus, ele perdoava. E nós? Perdoamos? Meu Deus do céu. Isso é pesado. Isso é pesado. É tão fácil falar de perdão, né, irmãos? É tão fácil falar de perdão. Eu vou contar uma história aqui, tanto macabra. Vou preservar nomes por questão de cuidado, mas eu tenho 18 irmãos, né? 19 comigo. E um dos meus irmãos me apunhalou pelas costas, em todos os sentidos. Eu era pastor, eu era presidente, e eu trouxe ele, recebi na minha mesma igreja, na minha mesma convenção, trouxe ele para o meu ministério, a Assembleia de Deus, reconheci ele pela convenção da Assembleia de Deus, coloquei ele de meu vice-presidente. Pois é. E agora eu podia viajar, porque eu tinha um vice-presidente de confiança, meu irmão. É. Eu tinha, além do meu ministério, uma vida secular, questão de empresa. E coloquei ele para tomar de conta de tudo. Acredite se quiser. Quando foi um dia que eu saí para viajar, não tinha nem casa mais para voltar. Perdi tudo que tinha. Cidadão desfez, meu irmão, se desfez de tudo que eu tinha. E até a igreja ele tirou a placa e uniu com outro ministério de um camarada que muito me perseguia. Ei, rapaz. Aquilo me angustiou muito. Me angustiou muito. Você não tem ideia. Eu não vou mentir para você. E eu me tornei uma pessoa infeliz. Eu sei que você vai me julgar errado. Eu não vou mentir para você. Eu queria que meu irmão morresse. Entende? Porque eu agora estava precisando de favores dos outros. Perdi tudo que tinha. E ele no bom e do melhor. Só que eu tinha um camarada, amigo, que foi em vida torta, mundano. Depois aceitou Jesus, se tornou um homem de Deus. Mas depois ele se desviou e ele coçava o dedo para matar. Matou muita gente. Um dia ele saiu da cadeia e foi bater na minha casa. Rapaz, eu fiquei sabendo. Eu fui lá em tal lugar. Fiquei sabendo que o pastor fulano e que o teu irmão fez isso assim, assim, assim com você. É verdade? Eu falei, é verdade. Me contaram, eu não acreditei. Pois é. Eu pensei em ir lá acertar as contas, mas eu falei, eu não vou lá sem antes falar com o Salmão. E eu vim aqui falar com você, porque envolve teu irmão. Eu quero uma autorização sua. Deixa, você não vai pagar nada, ninguém vai ficar sabendo de nada. Deixa que eu vou lá e faço o serviço. Eu queria que alguém morresse e o cara se veio se oferecer para matar. Aquele dia minhas pernas tremeram. Pedi licença e entrei para dentro. Lá dentro Deus falou comigo. Tu perdoa teu irmão? Ou então libera para que ele vá lá e mate. Mas do jeito que você está, você não pode viver. Ou tu perdoa ou manda matar. Deus já sabe qual seria a decisão. Mandar matar o próprio irmão? Não sou Caim. Entende? Não dá para viver infeliz, irmão. Libere perdão, perdoa. E pare de se lamentar pelo passado, porque enquanto você não se desprender das derrotas do passado, você não estará livre para vivenciar as vitórias do seu presente e do seu futuro. Perdoe. Por seu bem, perdoe. Tá? Jesus tratava todos como iguais. Não menospreze. Jesus, ele educava, ensinava. O evangelho é isso, não é só quer aceitar Jesus e pronto. Não. O ato de fazer discípulo de todas as nações é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
O Evangelho ensina a pessoa a viver um novo estilo de vida. Para o cego, Lucas 7:22. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, paralíticos andam, leprosos são purificados e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o reino dos céus. Pois é, aos pobres é anunciado o Evangelho. Se para o surdo ele traz audição, para o cego ele traz vista, para o mudo ele traz fala, para o paralítico ele traz passo, para o leproso ele traz purificação, para o morto ele traz ressurreição, qual é a missão de Jesus para os pobres? Ele prospera a vida. Mas como prosperar? Ensinar um novo estilo de vida. Direto eu falo para as pessoas. O Evangelho é ensinar. Jesus educava. Nós precisamos educar. Jesus, ele envolvia sua equipe no trabalho. Se você observar, eu estou colocando isso aqui, definir claramente a recompensa. Estou falando de ser transparente, acreditar na equipe, definir claramente recompensas, perdoar, tá? Tratar todos como iguais, porque tem gente que perdoou, né? Mas o irmão é melhor que o irmão procure outra igreja, porque comigo ele nunca mais tem uma chance. Entende? Então, acredite na sua equipe, perdoe, tá? Trate todos como iguais, ensine e envolva a sua equipe no trabalho. Estou falando de uma sequência, tá? E ele responsabilizava os membros do seu grupo. Responsabilizava os membros do seu grupo. Então, nós às vezes precisamos, quando ele responsabilizava os membros do seu grupo, estou dizendo que ele delegava a tarefa. Vocês vão em tal lugar, vocês vão encontrar um homem assim, com um jumento, vai lá e diga assim. E ele delegava funções, mas tem pessoas que têm uma dificuldade de delegar funções, tá? Ele passava muito tempo com a sua equipe. Tem gente que quer passar mais tempo com o povo e pouco tempo com a equipe. Fortaleça os vínculos com a sua equipe. Jesus, ele dava autoridade ao seu pessoal. Ele não dizia, encontre os endemoniados e traga que eu vou expulsar. Não. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Vão, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos. Entendeu? Então ele sabia que ninguém vence até que todos vençam. A obra, o reino de Deus é em conjunto. Essa é a força das relações. Ele via as pessoas como a sua maior realização. Que Deus nos dê a graça de termos uma liderança parecida com Jesus, pois a sua liderança, ele era humilde. Devemos ser servidores humildes, conselheiro, que os nossos conselhos mandem pessoas para o céu e não para o inferno, tá bom? Possamos ser líder autêntico, pegar o moribundo caído no chão e dizer, você serve. Isso é ser parecido com Jesus, tá? Você quer saber se você é um bom líder? Quer saber se você é um bom líder? Veja os seus liderados, veja se eles estão melhores, se são pessoas melhores. Progrediram em alguma coisa? Ou nesse tempo todinho que estão com você não melhoraram em nada? Será que eles é ruim ou a sua liderança é ruim? Porque tem muita gente postando autoajuda nas redes sociais, se olhando no espelho e se vendo leão, mas não passa de gatinhos, né? Eles interpretam essa foto de outro jeito. Eu vejo desse jeito. Estão se achando leão, mas não passam de gatinho. Mas o leão é Jesus, mas também é cordeiro. Querem usar só a face de leão de Jesus, mas o cordeiro ninguém quer, né? Mudo, né? Subir ao matadouro. Está na hora de deixarmos de ser gatinho, olhar no espelho e vermos leão. Mas está na hora de nós olharmos no espelho e vermos Cristo em nós. Mudarmos o nosso reflexo, tá? Ou seja, o nosso interior, para refletir em nós a imagem de Jesus Cristo. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Deus te abençoe.